Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Que bom, nosso Deus é maravilhoso. A você que nos vê pela internet também, que a graça do Senhor seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém. Sinceramente, irmãos, eu não combinei nada com o Gilmar hoje, nem ontem, nem dia algum. Mas os louvores que aqui foram cantados, é isso que nós vamos ministrar hoje. Nós vamos falar hoje sobre um Jesus que está vivo. Sobre um Jesus que está vivo. O nosso Jesus está vivo. E vive para sempre. Eternamente vivo. E não só vivo, mas reina. Reina. É Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso, é o Eterno, é o Glorioso, é aquele que era, é aquele que é aquele que será eternamente. Ele é o nosso Deus. Se você crê nessa palavra, então pode louvar ao Senhor com as suas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Antes de começarmos, eu queria te convidar para orar. Mas eu quero te pedir, irmãos e irmãs, creia que nós vamos orar, nós vamos falar, nós vamos pedir a um Senhor que está vivo. Eu vou dizer algo a vocês aqui que eu acho relevante. Eu ia ministrar sobre o milagre quando Jesus curou um paralítico. Eu estava trabalhando nessa mensagem. Antes de ontem eu estava trabalhando. E Jesus falou para mim assim: ministra sobre um Jesus que está vivo. E eu sei que ele falou ao meu coração, por quê? Porque ficou plantado. Não saiu. Por mais que eu tentasse correr para o outro lado, é o Jesus que está vivo. Então eu não vou ser desobediente às ordens do Espírito Santo. E vou fazer segundo o que ele me mandou. Ele não pediu não, tá? Ele mandou. O homem pede, Jesus manda, tá? Eu quero te convidar para orar neste momento. E quero incluir nesta oração, que nós possamos orar pelos... a Elaine pede oração para o seu pai, a esposa, né, que está com Covid. Os pulmões estão com 25% comprometidos. Nós vamos incluir toda esta família em oração agora. Você crê? Você crê mesmo? Você crê nesse Jesus vivo? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, toma glória para Ti nesse lugar, Senhor. Aposta-te, ó Deus, desses corações que aqui estão presentes, Senhor, para o louvor da Tua glória. Pois diz a Tua palavra, Senhor, que Tu reina no meio do Teu povo, Senhor. Tu compraste este povo. Este povo, Senhor, está na terra sustentado pelas Tuas mãos, pela Tua palavra, Senhor, conduzidos pelo Teu Santo Espírito. E hoje, Senhor, neste dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para nós, nós estamos aqui, ó Senhor, porque o Senhor preparou, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, para glorificar o Teu nome, para fazer uma festa para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, se apresenta, Senhor, se manifesta, Senhor, nos nossos corações hoje, para que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, maduros, ó Deus, crendo que o nosso Senhor está vivo, e que Ele vive conosco, e que Ele está em nós pelo Seu Espírito, e que Ele nos conduz, que Ele nos leva, nos guarda, e que Ele nos protege. Senhor, neste dia te pedimos também, em nome de Cristo Jesus, pela família da Elaine, pelo pai, Senhor, pela esposa, por todos os parentes, ó Senhor, daquela casa, por toda a família, os que estão perto, os que estão longe. Senhor, e te pedimos também por todos os nossos irmãos, que estão em casa, Senhor, e que estão acometidos desta doença. Senhor, a Tua palavra diz que em Teu nome curarão os enfermos,
Se comeres ou beberes alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Ressuscitarão os mortos, e é neste nome poderoso de glória que nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Sara, Senhor. Cura, ó Deus, cada pessoa que está nos vendo agora. Sara, Senhor, cada pessoa aqui presente. Senhor, de todas as enfermidades. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos, do teu poder. Pois a tua palavra declara que o evangelho é poder de Deus na vida do que crê. E nós cremos, ó Senhor, que agora o Senhor está operando com grande poder na vida da família da Elaine, na vida de todas as famílias do ministério e nas vidas de todas as famílias do Brasil, nas autoridades desse país, derramando, Senhor, sabedoria e discernimento. E assim, Senhor, nós cremos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos começar por lá. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem nós cremos, que está vivo. Os louvores que você ouviu hoje aqui, fala de um Cristo, de um Jesus que está vivo, e não de um Jesus que está morto. Oh, aleluia! Oh, glória, eu não sei se você sente, não vá pelos sentimentos, mas uma coisa eu sei, Ele está conosco, Ele está em nós pelo seu Espírito, Ele está em nós pelo seu Espírito. Creia nesse Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu te convido a ler o Evangelho de João no capítulo 20, logo aqui no versículo 1, a palavra diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Agora, vamos um pouquinho mais para frente, versículo 11. Diz assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos. Eu estou lendo devagar que é para a gente absorver. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Diga: Jesus está vivo e de pé. Aleluia, aleluia. Mas não sabia que era Jesus. Oh, meu Deus. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, em algumas traduções está jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Aleluia. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, e o meu Deus, o vosso Deus. Oh, aleluia! Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, e que ele lhe dissera isto.
Oh, aleluia. Glória a Deus. Confesso para você que, obedecendo às ordens do cinegrafista, eu não posso sair daqui. Mas a vontade é de correr. A vontade é de pular, é de andar, é de gritar. Oh, glória! Nosso Jesus está vivo. Se você quiser dar uma boa notícia para alguém, diga: ei, Jesus está vivo. E de pé, sentado à destra de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o texto do Evangelho de João, capítulo 20, narra o dia de domingo. Mas ele não nos mostra somente a agonia de Maria e os discípulos de domingo, mas ele vai mostrar como se passou-se a noite de sexta para sábado e do sábado para o domingo. E por que eu sei disso? Eu sei porque o texto diz que Maria foi ao sepulcro domingo cedo, de madrugada, nas primeiras horas. No sábado, o judeu não trabalha, muito menos ir ao cemitério. Não pode. Então, da sexta para o sábado, foi uma noite de muita agonia. Do sábado para o domingo, também foi uma noite de muita agonia. Tanto que, domingo, de manhã cedo, nas primeiras horas, na madrugada, Maria e os discípulos se desesperam, não suportam e vão correndo até aonde tinham sepultado o Senhor. Veja, quando eles chegaram lá, os dois iam correndo. Um correu mais do que o outro, era Pedro, e a Bíblia fala de um outro discípulo que Jesus amava. Então a gente interpreta que é João. Né? Sim. Eles correram, e um correu mais do que o outro. O Pedro ficou para trás. Não sei se devido à idade ou, não sei, ele ficou para trás um pouco. O outro discípulo, quando chega, ele olha para dentro do sepulcro e vê os lençóis no chão. Pedro também chega. E entra e vê o mesmo cenário. E o texto diz que eles viram aquilo. Eles viram os lençóis que cobriram o corpo de Jesus e viram um lenço que estava na cabeça dele à parte. E aí, o texto diz que eles creram e voltaram. Creram e voltaram. Voltaram para casa. Aí o texto vai falar da nossa irmã Maria, e é nele que eu quero me prender um pouco mais. Maria. Maria está vivendo um momento tão atribulado, tão difícil, que ela é incapaz de conhecer Jesus e é incapaz de identificar os dois anjos que falaram com ela de dentro do sepulcro. Obviamente, a morte de alguém que a gente ama é doloroso. Deixa a gente muito atribulado mesmo. É um momento de dor. É um momento de perda que a gente não compreende às vezes. Deixa a gente triste. A gente não consegue, dependendo do grau de parentesco, nem raciocinar direito. É doloroso. Uma mãe que perde um filho. É doloroso. Mas eu gostaria de te mostrar algo nesta manhã que vai nos dizer que quando você não crê no que Jesus Cristo fala, você também não crê no que Jesus Cristo faz. Entenda isso. Quando você não crê no que Jesus Cristo fala, você também não crê no que Jesus Cristo faz. Você sabe quantas vezes Jesus disse para Maria e os discípulos que ressuscitaria ao terceiro dia?
Se você quiser anotar, pode, se não, pegue depois pela internet, fique à vontade. Você sabe quantas vezes, exaustivamente, Jesus disse para Maria e os seus discípulos: no terceiro dia eu ressuscitarei. No terceiro dia eu ressurgirei dos mortos. Convém que o Filho do Homem sofra na mão de pecadores, mas no terceiro dia ressuscitarei. Veja comigo, eu não vou ler todos, mas vou citar. Fica tranquilo que eu vou citar. Mateus 16, 21. Jesus disse: ressuscitarei ao terceiro dia. Mateus 17, 23. Jesus disse: no terceiro dia ressurgirei dos mortos. Mateus 20, 29. Jesus disse: no terceiro dia ressuscitarei. Quer mais? Lucas 9, 22. Jesus disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Lucas 18, 33. Jesus disse: no terceiro dia ressuscitarei. Lucas 24, 46. Jesus disse: no terceiro dia ressuscitarei dos mortos. Tem mais? Marcos 9, 31. Jesus disse: no terceiro dia eu ressuscitarei dos mortos. Marcos 10, 34, Jesus disse: no terceiro dia eu ressuscitarei. E eu te pergunto, por que Jesus e os anjos perguntaram de maneira tão contundente, de maneira tão firme para Maria: por que choras, mulher? Por que choras? Por qual motivo tu estás chorando? A quem tu procuras? E aí eu te convido a ler esse texto, mais esse da ressurreição de Jesus, em mais 3 evangelhos. Vamos comigo? Eu até deixei anotadinho aqui. Vou pegar. Para a gente ver como os demais irmãos compartilharam. Por exemplo, quando você lê Lucas 24, ele diz assim, Lucas 5, 24. Aliás, Lucas 24, 5. Lucas, capítulo 24, versículo 5. Ele diz assim: e ficando elas atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, está falando dos anjos: por que buscas entre os mortos aquele que vive? Por que busca entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que está vivo. Olha como Marcos, no capítulo 16 e no versículo 6, narra esse mesmo texto. Ele diz: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, ou não tenha medo. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis aqui é o lugar onde puseram ele. Não está mais aqui. Ressuscitou. Veja como Mateus descreve o mesmo texto. Mateus 28, versículo 5. Mateus diz assim: mas o anjo disse às mulheres: não temas vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aleluia. Buscar Jesus é isso aí. Agora, morto não. Eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Não está aqui. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse: vinde e vede o lugar aonde ele esteve. Ele disse. Eu li para vocês os textos aonde Jesus afirmou: ressuscitarei no último dia, ressuscitarei no último dia, ressuscitarei no terceiro dia, no terceiro dia, no terceiro dia. Portanto, irmãos,
eu quero trazer a vossa lembrança e a minha, algo que me dê esperança. E eu não posso ter esperança num Jesus que está morto. Eu tenho que ter esperança num Jesus que está vivo. Cantamos e louvamos hoje aqui, o nosso Jesus está vivo, e vivo para sempre. Por isso, eu quero aqui rapidamente te dizer algo interessante. Veja, no dia 1º de maio de 1994, morreu Ayrton Senna, o maior piloto de Fórmula 1 para mim, está sepultado no cemitério do Morumbi. Está lá. Eu até anotei aqui. Em julho de 1934, morreu no Juazeiro do Norte Padre Cícero. Foi sepultado em Juazeiro do Norte, no Ceará. Na Bahia, em Salvador, em 1992, morreu uma moça chamada Irmã Dulce. Todos esses, Padre Cícero e Irmã Dulce, dedicaram a sua vida a fazer obras sociais. Glória a Deus. Ayrton Senna deu alegria para muita gente que gosta de Fórmula 1. Aos domingos, nós conhecemos. Todo dia 1º de maio, as pessoas vão lá no cemitério do Morumbi prestar homenagem, porque sabem que os restos mortais de Ayrton Senna estão lá. Constantemente há pessoas em Juazeiro do Norte, também para prestar homenagem ao Padre Cícero, Romão Batista era o nome dele, se eu não estou enganado, porque sabe que os restos mortais deles estão lá. A Irmã Dulce, em Salvador, a mesma coisa. Todos sabem disso, têm certeza absoluta que os restos mortais estão lá. E é verdade. Existe lá em Roma um lugar chamado Cripta Papal. É o lugar onde estão sepultados os papas, na Basílica de São Pedro. E constantemente há uma multidão de pessoas por lá, para prestar homenagem, adoração, não sei. E os restos mortais deles estão lá. Mas eu gostaria que alguém me mostrasse, seja a ciência ou a religião, aonde estão os restos mortais do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se alguém souber, me mostre. Os restos mortais de Abraão, sim. Os restos mortais de Moisés, sim. Os restos mortais de Davi, sim. Os restos mortais de Salomão, Paulo, Estevão, Pedro, João, sim. É real, morreram, foram sepultados, mas Jesus não está no túmulo. Você jamais encontrará os ossos de Jesus em algum lugar. Santo Sudário, arqueologia paralela, em várias partes do mundo, na Mesopotâmia, Iraque, já tentaram dizer, acharam os ossos, que acham que é os ossos de Jesus. Não, 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 não é os ossos do meu Senhor. Eu não creio num Jesus que está morto. Porque se Jesus estiver morto, como disse Paulo, a nossa fé é vã. E eu não conheço nenhum outro que seja capaz de transformar o coração de um assassino num homem de Deus. Eu não consigo encontrar nenhum outro que seja capaz de transformar o coração de uma adúltera numa mulher santa. Eu não consigo encontrar ninguém que seja capaz de transformar o coração de um miserável pecador em um santo servo de Deus. Não consigo. Eu não consigo ver ninguém curando um cego de nascença, a não ser um Cristo vivo. Eu não consigo ver, eu não acredito que haja alguém que possa ressuscitar o morto depois de 4 dias. Não consigo ver isso. Não existe. Não existe. Ficou claro? Não existe. Só um Deus que está vivo, só um Cristo que está vivo, pode dizer ao câncer, sai, e ele não resistirá.
só um Cristo que está vivo pode dizer ao morto: vem. E ele pode ter 1000 anos na sepultura, ele vem. Estou falando alguma heresia? Aqui está o pastor Nilo, mestre em escatologia bíblica. Converse com ele. Se você não quiser ler a Bíblia, agora se quiser ir para a Bíblia, para as Escrituras, lá está dizendo mais ainda, que é num piscar de olhos, ele diz: vem, todos virão. O Cristo que nós servimos é vivo. Não é um Cristo morto. Eu te pergunto, o que é que a Maria vai fazer com Jesus morto nos braços? Para que a Maria quer um Jesus morto? E eu quero aqui passar para os meus irmãos 3 lições que eu julgo importante para a nossa vida. Primeira delas, eu já citei aqui. Se você não crê no que Jesus fala, você não crê no que Jesus faz. Lá no Evangelho de João, abra comigo, por favor, aí no capítulo 20 mesmo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Talvez você ainda não tenha lido esta palavra, pois ela está diante de você hoje. E se você crer, sua vida será diferente. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, a palavra diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Na Bíblia, Jesus fez outros milagres que não estão escritos aqui. Agora leia o 31 comigo, por favor, e dedique uma atenção especial a esse versículo. Estes, porém, estes sinais, ele está dizendo, estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Sabe por que Jesus Cristo cura o enfermo? Sabe por que Jesus Cristo ressuscita o morto? Sabe por que Deus dá livramento, sustenta a nossa casa? Sabe por que Deus tira gente do hospital e traz vivo? Sabe por que Deus mata e deixa viver? Para que creiamos. Por isso, viu? Para que creiamos. E se crermos, teremos vida em seu nome. Você tem vida em Cristo Jesus? Deixa eu dizer algo a você, lá em Filipenses capítulo 1, capítulo 2, é verdade? Lá está escrito que o nome de Jesus Cristo é sobre todo nome. E mais, diante desse nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. E o texto não diz que eles se dobram ou confessam porque querem. Se dobra e confessa porque o nome está acima de todo nome. De todo nome. Portanto, meu querido irmão, quando a palavra do Senhor te diz que os sinais têm propósito, tem propósito. Quem foi que disse para você ou para mim que aquela pessoa que hoje está na UTI de um hospital não depende mais de Deus? Depende exclusivamente de Deus. A vida dele pertence a Deus. E você fala para mim assim, mas o cara não é cristão, ele não conhece. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que a terra, com tudo o que nela há, pertence a Deus. Sabe quem adestra as mãos do médico, do enfermeiro, para medicar? É Ele pela sua glória, pelo seu poder. Sabe quem dá discernimento e sabedoria para os familiares? É Ele
pela sua glória e pelo seu poder. É Ele que faz todas as coisas. Você tem alguma dúvida? Vamos comigo lá em Colossenses capítulo 1, por gentileza, querido. Colossenses capítulo 1. Quero te convidar para ler um texto muito interessante. Eu confesso que esse texto, ele me coloca uma situação que eu não consigo entender. De tão grande, de tão maravilhoso. Colossenses capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 13. 13, isso. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Acompanhe, porque você vai tremer agora. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ô glória, o 16, segura aí. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, há visíveis e invisíveis. Olha, escuta, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Oh glória! Consegue entender essa grandeza? Consegue entender esse poder maravilhoso? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse Jesus que está vivo. Oh, aleluia! Vamos ler o capítulo 2, versículo 9. Aqui no capítulo 2, versículo 9, a palavra diz: oh, glória, aleluia, oh, aleluia. Eu vou começar do 8. Leia comigo. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Oh, os dias atuais escrito na palavra. Por meio de filosofias, tira de mim, Jesus, qualquer sabedoria humana, ela é vã, não serve. E vãs sutilezas, sara o meu coração, Senhor, da astúcia. Segundo a tradição dos homens, meu Deus, levanta homens e mulheres santas na igreja, santos, temente ao teu nome. Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade habita em Jesus, que está vivo. Está vivo. Nós não cremos num Jesus morto, nós cremos num Jesus vivo. Aleluia, oh glória, aleluia. Pode dar glória, não é proibido. Pode dar glória, porque Ele é digno de louvor, de glória, de honra. É o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o nosso Deus. Está em nosso coração, está em nós, para manifestar a sua grandeza, o seu poder e a sua graça. Aleluia. Oh, bendito seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E o relógio é meu inimigo. Oh, glória a Deus.
Segunda lição que eu entendo, irmãos, que fique bem claro, na primeira lição nós aprendemos que é importante você crer no que Jesus fala, pelas Escrituras, senão você não crê no que Ele faz. Se você não crê na Escritura, quando um milagre acontecer na sua vida, você vai atribuir esse milagre a outras coisas, não dá certo, não dá certo. Jesus que faz. Primeira lição. Segunda lição que eu entendo nesse texto, irmãos, é que nós devemos tomar cuidado para não falar mais de um Jesus que está morto do que de um Jesus que está vivo. Veja o versículo, vamos voltar lá para João capítulo 20, por favor? Evangelho de João capítulo 20, veja comigo o versículo 14. João capítulo 20, versículo 14. O texto diz assim: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Está falando de Maria. Sabe o que eu vejo hoje, queridos? Eu vejo com bastante frequência. Eu vejo algumas ministrações onde as pessoas falam que Jesus não faz o que Ele quer. Que se Jesus resolver castigar uma nação devido dos seus pecados, Ele não pode mais. Não pode. Jesus só pode derramar sobre a nação bênçãos e maravilhas. Jesus não tem mais vontade própria. Não. Jesus tem que fazer o que eu quero. Fazer o que as pessoas querem. E aí eu leio, segundo livro de Crônicas, 7, 14, 13, 14. Ele disse, se o meu povo. Se o meu povo. Mas nós adotamos, não sei se esse é o nome, adotamos, criamos, fizemos um Jesus que não faz mais o que Ele quer. Ele faz o que mandam. O pastor Disseu, o apóstolo sempre fala que Jesus é um office boy de luxo, né? Como é que fica esse negócio? Quer dizer que a nação peca como água, blasfema à vontade, e Jesus está lá no trono dizendo, como eu gostaria de mostrar a eles que não é assim, mas ele diz, não posso porque eles não querem, eu não posso. Eu quero dizer para você que esse não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras é aquele que faz o que quer, a hora que Ele quer e com quem Ele quiser. Ele não vai pedir para mim, nem para você, se pode fazer algo ou não. Ele vai fazer se Ele quiser e pronto. Eu digo para você que se Deus resolver te abençoar hoje, não há diabo que impeça, não há devorador que impeça, nada pode impedir as bênçãos de Deus chegar na vida daquele que crê. Da mesma maneira eu te digo, que se Deus resolver te matar hoje, não há ninguém que impeça. A igreja não impede, o diabo não impede, o anjo não impede, ninguém impede. Afinal de contas, quem é o dono da vida? Ora, que Jesus é esse? Esse Jesus é o Jesus morto que Maria está querendo levar para casa. Mas o Jesus que está sentado à destra de Deus, esse é o vivo que faz o que quer, porque é Deus, e foi constituído herdeiro de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Ora, nos últimos dias é o que nós temos visto e ouvido, fala-se só de um Jesus bonzinho, mas não fala de um Jesus que é justo. Olha, a Bíblia diz que Deus é amor. E não é muitas vezes que a Bíblia diz assim, Deus é. Veja bem, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é justiça. A Bíblia diz que o trono de Deus, a base do seu trono é justiça e juízo.
E ali está também a misericórdia. A base do trono de Jesus não é a vontade humana. O ditado que diz a voz do povo é a voz de Deus, não está escrito. A voz de Deus ecoa nos céus e na terra para fazer segundo a sua vontade. E não a vontade do Paulo, do Nilo, do Dirceu. É a vontade dele que prevalece sobre todas as coisas. Querendo eu ou não. Se você quiser dar uma passadinha lá em Apocalipse comigo, por favor. Vamos lá em Apocalipse 1:17, por favor. Apocalipse 1:17. A palavra do Senhor diz assim. Diz assim. E eu, isso é João relatando a visão que ele teve. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Coloca aí um parênteses que eu gostaria de falar algo para você. Eu não conheço ninguém nas Escrituras que tenha visto Jesus e ficado de pé. Não conheço. Nessa perspectiva, se você vê Jesus, você vai ao chão. E você vai ver o que vai acontecer nesse texto. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo. Ele está o que mesmo? Vivo, estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse Jesus que eu estou ministrando ao seu coração hoje, pela misericórdia dele, está vivo e tem as chaves da morte e do inferno. Tem a chave, ele tem a chave. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho poder de morte, inferno, vida, tudo. Eu tenho poder e autoridade sobre tudo. Isso é confortável para o nosso coração. Sabe por quê? Porque a morte foi o último inimigo a ser batido e o último inimigo a ser vencido. Essa semana passada, uma jovem perguntou para mim assim, Paulo, a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, mas eu tenho dúvida porque nós ainda morremos. E eu louvei a Deus por aquela pergunta. Eu disse a ela, a morte já é vencida, já foi vencida. Jesus já venceu ela. Nós que somos cristãos, nós já passamos da morte para a vida, e nós passaremos desta vida terrena e temporal para a vida eterna. A Bíblia já nem considera mais a morte como algo danoso, a vida do cristão. Porque a proposta de Deus e o nosso dever é estar como? Chapéu na cabeça, mala pronta, sandálias nos pés, pronto. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Tanto Ele pode nos chamar para a sua glória, como pode nos mandar para outros lugares, como mandou o pastor José Pereira agora para Minas, ou foi para Carnalbeira na Penha, não era da Penha, não era Penha? Para onde Jesus quer te mandar? Para onde Ele quiser. Para onde Ele quiser. Jesus vai nos mandar para onde Ele quiser. Não é para onde eu quero. Agora, eu te convido aí mais um pouquinho à frente. No versículo 8, no versículo 2 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. 2, 23 de Apocalipse. Que a hora aqui já corre.
Eu estou que nem o escrito aos Hebreus, falta-me tempo, né? Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 23, a palavra diz assim. Opa, deixa eu procurar aqui. Apocalipse 2, 23. Isso. Aqui, achei. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Está tudo certo. Darei a cada um de vós segundo as vossas vontades, segundo as vossas decisões, segundo vocês decidiram. Não. Ele faz o que quer, porque é Deus, e está vivo para todo sempre. No meu coração não borbulha outra coisa agora, senão dizer para você: Cristo está vivo, está vivo, está vivo. Entenda, cuidado. Quando formos ministrar a palavra do Senhor, vamos enfatizar não um Jesus morto, mas um Jesus vivo. Escute o que eu vou lhe dizer. A morte de Jesus já passou. A ressurreição de Jesus também. O que é que está agora? O que Jesus está fazendo agora? Escute. Talvez você não tenha ouvido isso ainda. Escute. O que Jesus está fazendo agora é exercendo o seu ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que ele está fazendo. Jesus morreu, glória a Deus, a nossa salvação. Jesus ressuscitou, disse Paulo, a nossa esperança. E agora exerce o seu ministério sacerdotal, sentado à destra do Pai. Entende essa verdade? Jesus está vivo, exercendo o seu ministério. O nosso sumo sacerdote. Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote poderoso, santo, imaculado, feito mais excelente do que os céus, do que os anjos. Esse Jesus está exercendo plenamente o seu ministério sacerdotal através da sua igreja na terra. Se você se alegra nisso, irmão, abre o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus te encher de alegria. Porque o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, está exercendo plenamente, oh glória, o seu ministério. Ele está exercendo plenamente o seu ministério. O nosso Senhor. Ó Deus, bendito Deus. Hebreus 8:1. Vamos para cima. Hebreus 8:1, vamos lá. Hebreus capítulo 8, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Aleluia! Oh, glória! Deus amou o mundo de tal maneira. Me explica o tal. Tem como explicar, não? Um sumo sacerdote tal. Não tem como explicar. Que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário,
e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Como diz o nosso amigo, irmão querido paraibano, tá bom para tu? Tá bom para tu, filho? Jesus é assim, poderoso e glorioso. Terceira, poderosíssimo. A terceira e última lição. Então nós aprendemos aqui na segunda lição que cuidado para não falar mais de um Jesus morto do que um Jesus vivo, como Maria está falando com Jesus que está vivo e perguntando, cadê o corpo? Cadê o corpo? Aonde está o corpo? Me dá que eu quero levar para casa. E Jesus está vivo. Muita gente hoje é assim, fala mais de um Jesus que morreu do que um Jesus que está vivo, ressurreto pela destra do Pai. Terceira e última lição para a gente terminar. Eu digo a você, nós somos da família celestial. Nós somos da família celestial dos céus. E por que nós somos da família celestial? Por causa que, vamos voltar lá rapidamente no Evangelho de João, rapidinho. Eu vou lhe mostrar isso. João capítulo 20. Diz assim. Diz assim, João 20, 17. Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, João 20, 17, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. E ele dá uma ordem a ela, né? Ele diz, mas vai para os meus irmãos. Irmãos é família e bem chegado, né? Evidentemente que há aí algumas coisas que não nos diz respeito, mas irmão é irmão. Não é verdade? Somos irmãos de Jesus. Privilégio, hein? Ser irmão de Jesus. Né? Ele é o primogênito, né? O primeiro e único também. Ele diz, vai e diz aos meus irmãos, vai para os meus irmãos e diz-lhes, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Eu e você fazemos parte da família de Deus. O meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai. Jesus Cristo nos inclui dentro da família celestial. Que privilégio! Se você quiser saber mais sobre essa inclusão nossa na família de Deus, leia Efésios capítulo 2 e versículo 6. Anote aí, senão depois pegue na gravação. Tiago capítulo 1 e versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 25. Na mesma primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 19. E capítulo 5 e versículo 14. Se você quiser conhecer mais esse Jesus que eu falei para você neste dia, eu só tenho uma direção a te apontar. Irmãos, muito obrigado à nossa liderança. Obrigado você que nos viu da sua casa. Fiquem todos na paz do Senhor. Graça e paz.